Boa noite! E aí, pessoal? Tudo bem? Deixa eu chamar a Mari por aqui. Hoje, nessa live, vamos falar sobre como lidar com o Ministério Público. Trabalha na administração pública, bem sabe. Convidada Mari. Oi, Fê. Povo que trabalha no poder público, bem sabe. Oi, Mari. Oiê! Tudo bem, querida? Não tô te vendo. Peraí. Pronto. Ah, agora estou. Tudo bom? Muita chuva Tudo. aí? Menina, começou a chover agora, acredita? Não tava chovendo, não. É. Mãe. Ó, gente, minha mãe tá me assistindo hoje. Ah, a Fê tá aí, branca. Gente, Gente, tava dizendo, Mari, que hoje a gente vai falar sobre algo que todo mundo teme, né? Como me relacionar com o Ministério Público. e antes de você começar, já quero falar que eu adoro órgãos de controle, gente. Eu amo também. Eu acho que os órgãos de controle vieram assim num momento, se fortaleceram, né, nos últimos 20 anos, e num momento muito importante, eu acredito, para o Brasil, para a administração pública, e eles trazem, eles ajudam muito a gente a aperfeiçoar o nosso trabalho. Então, assim, o meu olhar, eu mudei o meu olhar com relação aos órgãos de controle, e olho muito nesse sentido, sabe? Eu acho que a atividade do órgão de controle vem para nos ajudar e não para atrapalhar. Eu queria começar já essa live falando isso, que eu, apesar deles me cansarem um pouco, porque eu recebo isso do MP todo dia, É a vida respondendo ao MP. meio isso, mas É. mesmo assim eu acredito que é muito importante, porque eles ajudam muito a gente a melhorar, a olhar o que está ruim, a olhar o que a gente precisa olhar, tirar os esqueletos do armário, como dizem, e ver o que onde a gente pode melhorar. Então, eu adoro. Então acho que o primeiro ponto é esse, né? É a gente desmistificar aquele olhar da coisa ruim. Vamos pensar em, olha, eu tô com a faca e queijo na mão aqui para mostrar para o órgão de controle o que eu já faço e me aprimorar ainda mais no que eu posso vir a fazer, né? E uma coisa boa, né, é que você tá com a faca e o queijo na mão para poder dizer o que você quer ali. Claro que você vai ter que dizer o que aconteceu, né, o que que ele tá perguntando, mas é uma chance de você ter a possibilidade de trazer coisas à tona. Então, acho que o primeiro ponto, ó, não Uhum. vamos responder só o que o MPP pergunta. Às vezes, o promotor público, ele não tem experiência a experiência necessária naquilo que ele está te perguntando, né? Às vezes ele está perguntando de um chamamento público, de um convênio na área da saúde e super específico, de um serviço super específico. Ó, o Campos. Obrigada, Oi, Campos. Cândido. Saudades de você. E aí, o poder público não tem essa pegada de, às vezes, pensar: olha, vou responder algo que ele tá perguntando, mas vou complementar com algumas coisas que ele não sabe. Porque às vezes ele vai fazer as perguntas erradas, porque ele não tem conhecimento do todo, entendeu? Em noventa e E- nove por cento dos casos, o promotor nunca sentou do outro lado. Ele não É, conhece a realidade, os desafios do gestor público. Ele não é, entende o que que você passa ali. Então a gente tem que contar para ele qual é a real, né? Quais exatamente, são os desafios que a gente enfrenta e o porquê disso, né? E por que que você exatamente. tomou essa decisão? Por que que eu fui por esse caminho e não por outro? Então, é muito importante, a gente sempre fala disso, né? Do ato administrativo e da justificativa e da motivação do ato. Então, isso você já trouxe outro elemento da justificativa. Quando você vai responder aquelas perguntas, você tem que pensar com uma cabeça de quem está fiscalizando. Então, tem alguém que está fiscalizando o que você fez. Onde está a lógica do que você fez? Na justificativa. O porquê eu fiz aquilo? Que problema eu queria resolver? Não é? Uhum. Lá no planejamento do porquê você fez aquele ato, você vai ter tudo isso na cabeça e espero que registrado também, né? Que é, é realmente a teoria aí da motivação dos atos administrativos, que a gente pouco faz.
né? hoje. E por que você escolheu esse caminho, essa solução? Ontem eu estava conversando com o diretor administrativo e ele falou: ai, Mariana, nossa, eu tô com medo, é muito desafio, é muita coisa, não sei se eu estou fazendo certo ou errado. E o conselho que eu dei para ele foi justamente esse: pensa tudo que você faz, como que você vai justificar o teu ato. Por que Isso. que você tomou essa decisão? Com base em quê? Por quê? E para resolver o quê? Se você Pronto. fizer isso, 99% dos seus problemas vão estar resolvidos, né? Em 99% de chance, você vai conseguir aí justificar e não ficar inseguro com relação à sua atuação administrativa. Exatamente. Quando a gente escreve o porquê, isso te faz, inclusive, pensar no porquê que você está fazendo aquilo, né? Na hora que você vai ter que pôr no papel, você vai falar, então, é interesse público isso que eu estou fazendo? Eu vou resolver o problema que eu tenho hoje? Tudo isso você vai colocando e justificando. E aí é isso que você precisa demonstrar num primeiro momento para o Ministério Público, independente das perguntas que ele fez, né? Eu acho que outro ponto, Mari, importante da gente dizer é: hoje, o que que os órgãos de controle, como o Ministério Público e o Tribunal de Contas, estão para onde eles estão olhando? Eles estão olhando para a eficiência da gestão pública, eles estão olhando para uma outra coisa que é a transparência. E eles estão olhando para a integridade. Aqui a integridade num sentido de honestidade, mas mais do que isso, da boa administração. Uhum. O que é uma boa administração? É eu pensar em tudo isso. Eu estou sendo eficiente? Eu estou buscando as melhores soluções? Porque eu analisei o mercado e quais são todas as soluções que eu tenho para resolver esse problema. Eu chamei os interessados, eu sei o que o mercado me oferece hoje. Então, assim, hoje você tem que comprovar eficiência, transparência e integridade. Que você está fazendo uma boa administração, né? Então, acho que esse é um outro ponto para focar nas suas respostas para o Ministério Público. E outra coisa também que eu acho importante falar, e a gente sempre fala por aqui, não dá mais para fazer uma administração pública com achismos. A gente tem que trabalhar com dado e resultado. Então, quando o órgão de controle vem, ele também tem esse olhar. Quais são os dados em que você se baseou? Qual é o resultado que você pretendia para resolver aquele problema, né? Qual é que é a solução que você encontrou? Então, a gente tem que olhar muito para isso. O Campos fez aqui uma observação, olha, eu não consigo ler São inteira. os órgãos de controle que garantem a efetividade dos programas da administração pública, cujo programa foi aprovado pelo detentor de poder, o eleitor. Isso mesmo que o Campos falou. O órgão de controle ele tem esse papel de fiscalizar se está sendo efetivo aqueles programas do chefe do executivo ali que foi eleito, né? Ou o chefe, enfim, do legislativo, de qual poder seja. Então, para ele garantir essa efetividade, ele tem que entender o que foi feito, por que foi feito, como foi feito, quais eram as outras opções. Então, ele está no papel dele, mas a gente está no nosso papel de explicar. Então, né, Mari, uma vez um secretário de. Eu já contei essa história aqui, mas vou repetir. Um secretário de assuntos jurídicos falou para mim assim um dia que eu estava respondendo um Ministério Público. Não, não, para o MP a gente fala pouco. A gente só responde sim ou não e o que perguntou. E é exatamente o oposto que a gente tem que fazer. Ah, eu tive um colega também uma vez que ele falou que contratou um advogado para ir lá no MP. E o advogado mandou ele ficar em silêncio. Então ele foi até lá e absolutamente ele não falou do que aconteceu. Perdeu a chance. Então, gente, é perda de uma chance de É, você poder explicar. E explicar não é que tá errado alguma coisa, mas explicar como funciona. O cara que tá na cadeira do lado de lá, ele não sabe como exato. funciona. Tá sentado do lado de cá. Então, a pior coisa que você pode fazer é não falar nada. E a segunda pior coisa que você pode fazer é falar o mínimo do que foi perguntado. Porque muitas vezes as perguntas não são assertivas e não te levam a poder explicar as suas justificativas e os seus fundamentos de interesse público que te levaram à prática do ato. Então, você Exatamente. deve controlar a narrativa. Você deve trazer os elementos que o MP precisa entender, porque se ele não entender, ele vai entrar com uma ação.
E a gente já evitou, né, Mi? Muito inquérito. A gente já Nossa, encerrou muito inquérito civil com isso, indo lá e explicando. E o promotor, bom, realmente, você tem razão, entendeu? Acabou. A gente evitou acabou. ações, né, que poderiam ter acontecido com esse ato simples de explicar o porquê que você está fazendo aquilo daquela forma. Nossa, já foram muitos, hein? Só num órgão público que eu trabalhei, num órgão, foram 18 de uma vez, assim, que a gente encerrou, arquivamos inquéritos civis e assuntos totalmente aleatórios e diferentes. Eu imagino qual o número que você já encerrou aí também, Bom. e um monte. Porque você tem que demonstrar. Nesse princípio que eu falei da boa administração, Mari, está incluído aí, né? Esta boa fé do gestor de falar: eu quero colaborar com você. Eu Hum. entendo que você me fiscaliza, que nós somos parte de um todo que precisa para a sociedade funcionar, e eu vou trazer tudo que eu tenho, todos os elementos para te mostrar abertamente, de forma muito transparente, como eu estou fazendo as coisas. Que é esse o papel. E é claro que a gente está falando aqui de gestores sérios, que querem Sim, fazer uma administração séria, de verdade, comprometida com o interesse público, né? E eu sim. acredito que esses são a maioria, que Ah, sim. a gente não está falando aqui da exceção, que é Ah, o gestor que está fazendo de propósito, que é corrupto mesmo, e que está fazendo errado, e que não está nem aí para a segurança jurídica. Não é esse caso. A é. gente está falando do gestor sério, comprometido, que eu acredito ser a maioria. É. É, porque o que não é até aí nossos conteúdos nem É. servem para essas pessoas. Aí A não, gente aqui não ensina, é lugar. não. A gente ensina como como atuar aí com segurança, né? E com responsabilidade e com eficiência, né, Mari? Alta performance. Eu acho que assim, o nosso mote aqui é sempre, gente, a segurança pública é alta performance. Segurança pública é alta performance. Tanto é que a gente tem o nosso método, né? GPSM, que tá lá. Clica no link da bio aqui no Instagram que vocês vão ver lá o nosso método. A gente criou um curso com um método para trazer segurança jurídica para aquelas pessoas que são sérias e estão aí trabalhando, né? E para trazer alta performance também. Porque isso que os órgãos de controle olham hoje, né, Mari, é algo que é novo no poder público. A gente já tem na iniciativa privada essa busca pela eficiência, pela efetividade, porque aquela coisa de time is money, né? O tempo é dinheiro, as metas têm que ser batidas e as metas sempre estão atreladas ao financeiro. Então, a administração privada, ela não pede muito tempo. Ela precisa garantir uma eficiência, fazer mais com menos e tudo mais. No poder público, a gente tem outra lógica, né? A lógica primeira era da burocracia e formalidade. Agora que a gente vem implementando, já tem um tempo, mas agora que a gente vem implementando essa lógica da eficiência. E para trazer eficiência, a gente precisa estudar sobre isso, porque ninguém aprendeu sobre isso quando entrou para prestar um concurso público, né? Tá. É novo isso, né? É muito novo. A gente está trazendo isso também muito, né, para a agenda aí da administração pública, a questão da governança, da Exato. integridade, e tudo isso está muito atrelado aos órgãos de controle. Porque quando você demonstra isso, olha, eu tenho uma governança, eu tenho políticas de integridade, eu tenho políticas de compliance, eu tenho instituído aqui também os meus órgãos de controle interno, tudo isso demonstra a boa-fé do gestor, o interesse em ser mais profissional, em alcançar uma alta performance. Então, a gente tem que olhar para isso dentro da administração pública. Não cabe mais a gente ou só prestar um concurso e ficar lá para sempre só com aquilo, Uhum. chegar, né, eleito dentro de uma administração pública e achar que não precisa fazer nada, que não tem que trabalhar nesse sentido, de buscar alta performance em tudo, na solução de todos os problemas. E são E são grandes muitos. desafios, e são muitos e diversificados, porque ali tem para todos os gostos, em todas as áreas. É verdade. Claro que tudo é muito demorado, porque a empresa pública é a maior empresa do país. Ela é muito Sim. grande. A gente gosta de falar isso, né? A gente está trabalhando com a maior empresa do país e a gente está trabalhando com a empresa que mais contrata, que mais compra, que mais tem
contratos e relacionamentos. Então, quer dizer, a gente precisa prestar atenção no que a gente está fazendo. E aí, o que você falou, né, de governança e responsabilidade, vamos lembrar que hoje, lá no artigo 169 da Lei de Licitações Nova, tem explicando. Não pensa, gente, que governança está muito distante de você, que o controle interno do seu órgão está muito distante. Lá está muito claro que os gestores são responsáveis pela governança, por exemplo, das contratações de cada processo que passa por você, por ele, né, pelo gestor. Sim. Então, essa é a primeira linha de análise e de um controle ali. Analisando se tem justificativa, analisando os problemas que têm que ser resolvidos, analisando as motivações, analisando se a gente está cumprindo o interesse público. Os órgãos que iniciam uma contratação ou que tomam uma decisão ali em primeiro lugar, sem falar de jurídico, sem falar do controle interno do próprio ente, né? São esses órgãos pulverizados, quer dizer, você na Secretaria de Educação, na Secretaria de Saúde, na Secretaria de Cultura, que inicia o seu processo, que tem que começar a aprender sobre governança, tem que começar a aprender sobre esses princípios da governança, que são a transparência, a prestação de contas, a equidade, a integridade, a sustentabilidade. E a sustentabilidade não só ambiental, mas econômica, financeira, social, ética. Todas esses tipos, essas vertentes da sustentabilidade são o que seguram, são o fundamento das suas decisões ali. Então, hoje, cada um dos gestores em cada área precisam começar a entender, né, como fazer esse processo de governança, que nada mais é, né, para a gente não ficar falando difícil aqui, mas de transparência, de boa administração, de se autorresponsabilizar pelas coisas que fez e tudo mais. E é isso que você vai ter que mostrar para o MP. Mas a gente precisa aprender a começar a fazer isso. E são boas práticas, né? Boas práticas que transformam, que é a nossa hashtag aqui, Nosso boas mote. práticas transformam. Então a gente vem disseminar mais uma vez nessa live boas práticas e como você mantém um relacionamento saudável com os órgãos de controle. O que mais, Com Rita? certeza. Olha, o Campos, ele tá falando assim, eu não sou muito de confiar no MP, me processou umas 5 vezes por falta de entendimento. Olha aí. E isso depois de inúmeras explicações. Olha só o que o Campos está dizendo. Acontece isso, gente. Mesmo a gente indo lá explicar, às vezes você vai ter que se defender numa ação judicial porque o MP não entendeu. Então, quanto antes você for, quanto antes você controlar a sua narrativa e explicar suas razões públicas, né? De impessoalidade, interesse público e por que você fez aquilo, melhor. Ele diz ainda que o MP perdeu todas, mas deu uma dor de cabeça dos diabos. É É, verdade. Eu também já tive que ir no MP responder, né? No meu caso, a minha resposta que eu dei, não precisei voltar e não respondi por ação. Mas isso não significa que às vezes acontece com todo mundo, né? E já tive que responder a processo disciplinar também. Assim, essas coisas acontecem, fazem parte do nosso dia a dia. Não tem jeito. Então, ou você aprende a lidar com isso, ou da melhor você vai. maneira. É o ônus do servidor público, a gente está sujeito a isso, né? O gestor público, o servidor público está sujeito a esse controle. Então, a melhor prática, a melhor maneira é entender que isso acontece e saber lidar com isso. Mas, ó, o Campos está dizendo aqui, mas foi uma exceção, né? Isso, foi uma exceção. É. Então, olha, temos um membro do Ministério Público aí, né? Opa! Tatiana MPF. Então, vamos lá. Então, o que acontece, gente? Então, recapitulando. Aí, continuando um pouquinho no que a gente estava falando, Mari, eu ia dizer o seguinte. O ideal, gente, quando vem o primeiro questionamento, porque às vezes vem um questionamento, depois vem outro, depois vem outro. Isso significa que o promotor não está entendendo o que está acontecendo. Então, a melhor coisa é chegar aos primeiros questionamentos. Você viu que a coisa está confusa, que a pessoa, o profissional, ele não está entendendo como foi aquela contratação, como foi aquele concurso, sei lá o que você está precisando explicar ali. Já agenda um horário, já Uhum. cria, já se propõe, já se disponibiliza aí até lá. Porque se isso acontece, você já mostra a sua boa fé. Você já mostra que você não tem medo de nada.
que você tá lá para explicar os seus atos e nada mais é do que o ônus da sua profissão. Assim, isso é muito bem visto, Uhum. né? Então, E outra coisa, às vezes você de fato tem um problema e o MP tem razão em questionar aquilo. também. Eu vou dar um exemplo genérico. Fila cirúrgica. De fato, você tem uma fila, a fila é extensa, você tem um problema e o MP está te questionando sobre aquilo. E aí você vai dizer, olha, de fato, eu tenho um problema, mas eu tenho um plano estratégico para lidar com isso. O Perfeito. o que eu vou fazer para minimizar este problema? De fato, esse problema ocorre. Eu não tenho recurso, eu não tenho leito suficiente, eu estou numa epidemia, sei lá, de dengue. Vamos imaginar uma situação hipotética, eu estou dizendo. Mas você vai dizer, olha, mas eu estou lidando com o meu plano para lidar, para minimizar, eu não vou zerar a fila, mas o meu plano para minimizar isso é esse. É E isso. isso também é uma demonstração aí de eficiência, né? Com certeza. Performance, de preocupação com a gestão. O que que você mostra com isso? Um, eu conheço os dados, eu Uhum. sei que eu estou deficiente nisso. Dois, eu não tenho como trabalhar com esse limite de orçamento, enfim, e tudo mais. E três, eu tenho um plano para frente. O meu Exato. plano para mitigar isso, às vezes o MP até passa a acompanhar isso Isso junto. o plano tem que ser de verdade e sério, porque o MP certamente vai acompanhar os passos aí que você se propôs, o que, que você está fazendo. Exatamente. E o que é ótimo, porque você traz a responsabilidade junto. Você fala, ó, me ajuda aqui, eu tô tentando, mas os meus limites são esses, né? É. Eu acho que vale lembrar também, Mari, hoje a gente tem a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a LINDB, né? A tal da LINDB. O que que essa lei veio fazer? Ela teve uma alteração e ela veio dizer o seguinte: olha, órgãos de controle, vocês não podem também sair anulando o ato de gestor, né, querendo a nulidade de todos os atos que lhe parecem irregulares, sem demonstrar a consequência que isso vai causar e como poderia, né, ser resolvido de outra forma. Porque antigamente o que que a gente tinha, né? Um juiz, um promotor, o Tribunal de Contas, às vezes ele declarava nulo, né, ou pedia anulação de um contrato, de um ato, suspendia, né, a eficácia daquele ato e tal. E aí o gestor público, nessa situação que você falou aí, por exemplo, saúde, né? Eu não tenho, às vezes, como deixar de atender um serviço tão essencial de uma forma como necessária ali nos limites do meu orçamento. E às vezes pulou-se alguma etapa, né? Ali de burocracia, vamos pensar assim. O MP, que é mais legalista, o órgão de controle ele tem a tendência, né, a fiscalizar de uma forma bem legalista, fazendo um checklist do que a lei diz e do que está acontecendo. E se eu não for lá e explicar, ele não vai saber e ele vai pedir a nulidade daquilo. Hoje, essa lei ela fala, você pode pedir anulidade, mas você tem que saber a consequência daquilo que vai acontecer. Porque se o gestor não tinha outra alternativa de fazer de outra forma, por outros meios, aí a coisa tem que ser flexibilizada e avaliada sob aquele ponto de vista, E né? cabe ao Então, gestor demonstrar quais as consequências daquilo. É ele, exatamente. muitas vezes. Porque É o ele cara que tem que dizer, ele não sabe, às vezes, né? não Tem coisa que é sabe. muito óbvia, muito clara, mas tem coisa que não é. Mas o que é importante é que o órgão de controle tem que estar junto com o gestor nesse momento, para Ah, entender. Antes dele pedir a nulidade, ele tem que esmiuçar todas as perguntas que ele precisa para conseguir entender, né? E aí o gestor, já sabendo disso, já se adianta, né? E começa a claro. demonstrar ali, né? Eu acho que isso vale muito dizer também é importante. Ó, o Campos está dizendo, a LINDB é uma medida de justiça com o gestor de boa fé. Exatamente. Porque é o que você falou, né, Mari? Vamos dividir as pessoas de boa fé e as pessoas de má fé. Sim, Então, claro. as pessoas de boa fé, que é o que a gente está falando aqui, né? Ela precisava ter alternativas outras para executar aquela medida daquele jeito, para ter o ato dela declarado nulo ali. Senão, se ela não tinha muita alternativa, a coisa vai ter que ser minimizada ali a título de responsabilidade. E essa questão das consequências, a gente tem que estar sempre com isso em mente, né? E a LINDB e tudo mais. Esses dias mesmo eu estava atuando num processo, numa penalidade contra uma empresa, e até seria algum caso de suspensão,
da empresa, Tá. né? Suspender, impedir ela de licitar por um tempo e rescindir a contratação. Ela deixou de entregar um item e tal. Só que essa mesma empresa tinha ganhado um outro processo, uma outra licitação, onde ela estava me entregando 4 itens importantes. Então, Puxa, como que olha eu a vou situação. pesar isso? Falei, mas pera, ela não entregou esse e ela errou mesmo. Mas, poxa, nesse outro aqui, ela está entregando, os itens são importantes. Se eu não posso perder, se eu rescindir ou se eu impedi-la de contratar, eu tenho que rescindir o outro também. Ela entrega itens para outra instituição de saúde pública importante no município. Então, vale a pena eu fazer isso? Como é que eu tenho que sopesar isso? Ah, então Perfeito. vamos pesar um pouquinho a multa, porque o que ela fez de fato foi grave, mas ela está cumprindo esse outro lado aqui. Então, a gente tem que fazer esse olhar, sabe? Tem que sopesar e entender a consequência do ato. Se for pensar só juridicamente, ah, não, tá aqui, ó. Tem que rescindir e impedir de licitar. Tá, mas e o resto? E o que Gente, com essa decisão? isso que a Mariana falou é exatamente o que a gente trabalha no nosso curso, né, Mari? No GPSM, que é o seguinte: às vezes a medida de aplicar uma penalidade mais grave não é a medida de interesse público. Exato. Nesse Não é. Olha o que a Mari fez. Ela olhou de cima, macro. Para quem mais ela entrega? caso, Ela vem entregando os outros contratos, como vem acontecendo. Só que o gestor, na verdade, Mário, ou às vezes o procurador, por falta de conhecimento, ele fica com medo. E aí ele exato. quer aplicar a penalidade conforme está no contrato. É, Só que essa medida, gente, vocês acham que estão olhando para a legalidade, e essa medida é a medida menos eficiente e a medida menos vantajosa, não só a nível econômico, mas também é econômico. Porque você ia ferrar com tudo, ia ter que fazer nova licitação ia ter que para fazer todas. e depois um novo pregão, provavelmente ia comprar mais caro. Então, assim, Quem não sabe fazer isso e quem não sabe justificar isso, tá trabalhando num nível, gente, que eu falo que é mais raso, que é o nível único e exclusivo da legalidade. Enquanto eu não me canso de dizer, legalidade não é tudo, legalidade não é tudo, legalidade não é tudo. é uma Enquanto a gente não entender que há outros princípios que são muito mais relevantes, a gente não vai conseguir trabalhar com conforto, com tranquilidade, porque outro procurador, Mari, menos experiente, alguém que acabou de entrar na administração pública, vamos pensar, e tem que fazer essa análise desse parecer. Essa pessoa, ela às vezes não vai ter conforto e segurança para não cumprir estritamente o que a legalidade diz. E aí pode parecer, ah, Michele, mas isso é irregular, não cumprir. Não, isso é sopesar princípios da administração pública que está previsto no ordenamento jurídico fazer isso. chata. Isso está previsto. Então a gente não está descumprindo. E você tem que discutir essa questão com o gestor. Isso faz parte de um planejamento estratégico, Não mas é só jurídico, não né? é jurídico. Você tem que olhar o resto. E esse é o papel da procuradoria que muitas vezes as próprias procuradorias não veem. Que a procuradoria tem que estar junto no planejamento estratégico e não só no operacional. Porque Total. o profissional faz isso, não está vendo de cima. Mas você tem que olhar, é importante você ter esse olhar também do gestor, porque isso é você cumprir e ir atrás do interesse público. Esse é o Exato. interesse público maior que a gente tem que defender, inclusive para Exatamente. o procurador. Exatamente, Mari. Isso é defender o município. É claro que com justificativa, com razão, com esse olhar, né? Não, Obviamente. a Não é qualquer justificativa, gente, gente. tem que gastar o verbo fazendo a justificativa. Não é um parágrafo ou dois. Ah, A mas pessoa vai ter que escrever. não é gastar o verbo colocando doutrina alemã, tá? Não, Linguagem simples, clara, de fácil não. entendimento. É Eu gastar o falo, verbo. Não, é gastar o verbo com os fatos, não é nem com o direito. é, É com os fatos. tem que ler e tem que entender. Falar, não, realmente, isso daqui é óbvio que teria que ser dessa forma, né? É outra coisa importante de dizer, né? Não adianta sair falando de juridiquês, Não, né? E pondo doutrina alemã.
tem que escrever numa dessa. Vamos pensar no exemplo da Mari, para deixar de aplicar uma pena mais grave e aplicar uma outra pena, porque a multa você pode aplicar, uma advertência você pode aplicar, quer dizer, não é que o poder público vai ficar sem fazer nada. Inércia. Ele vai aplicar, mas na hora da dosimetria da pena e dessa justificativa, quando eu falo rasgar o verbo, é dizer o município ou o ente público, a administração direta e direta, tem mais X contratos com essa empresa. Nos outros X, dados, são fatos. Nos Dados. outros X contratos, ainda tem X mil reais para entregar. Ela vem entregando a contento desde tal mês direitinho, desde o início do contrato, nesses contratos. Só nesse que aconteceu isso. Ela deu uma justificativa para gente. A justificativa não foi suficiente para eu não penalizar, mas entendendo o todo, entendendo que eu não posso abrir mão desses 3 contratos imediatamente, entendendo o interesse público, entendendo o princípio da supremacia do interesse público, da indisponibilidade do bem público. É isso que você vai colocar. Uhum. São dados e que você vai acompanhar mais de perto esse contrato que aplicou essa penalidade, as medidas ali. Vamos falar do plano que a Mari falou aquela hora. Que medidas você pode adotar para o gestor do contrato e para o fiscal do contrato para reforçarem aí esse acompanhamento dessa gestão desse contrato que ela foi advertida ou que sofreu a pena de multa? Exatamente. Veja, a gente tem que ser criativo, gente. A gente não está na gestão para cumprir lei. Cumprir lei, senão não precisava de gente, precisava de computador. Agora, Né? então, com a IA, né? Com a Só IA não precisa disso. Só basta. que ninguém vai ser substituído, gente. Porque esse pensamento, coisas operacionais, tudo bem, podem ser substituídas. Essas justificativas, o gestor ele tem outro papel agora nessa era da IA. O papel dele é demonstrar que eu estou cumprindo a lei, isso é imprescindível, mas ir além é mostrar por que eu estou fazendo aquela escolha. Uhum. É mostrar onde eu quero chegar com ela. Tem que ser estratégico, né? E planejar, que é o que a gente sempre fala aqui. A gente precisa instituir de uma vez por todas a cultura do planejamento na administração. Não existe mais, eu sempre falo isso, não existe mais administração Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Não, Não não tem, cabe. não cabe. E nem Ninguém Gabriela. aceita. A gente aqui é super musical. É. Gabriela, a gente também não quer mais. Eu nasci assim, foi ser sempre assim, vou morrer assim. Não queremos mais Gabriela. Não existe nem Gabriela, não existe nem Zeca Pagodinho. É, Hoje a administração pública tem que ser tática, estratégica, tem que atuar nesses 2 níveis, tem que ser criativa, tem que ser pesquisadora, investigativa. O que o mercado está me oferecendo? O que os números me dizem sobre isso? Hoje todas as contratações estão no PNCP, gente. Vamos combinar que hoje não tem mais eu dizer assim, eu não tenho dados. Eu eu não tenho como procurar. Não! Inclusive, quando você estiver respondendo ao Ministério Público, ao órgão de controle, muito interessante é trazer como parâmetro elementos de informações de outras prefeituras. O exato. que outros lugares já fizeram? Por exemplo, vamos supor que você está se defendendo de uma contratação direta de alguma contratação direta de algum serviço específico, né? Veja no Portal Nacional de Contratações Públicas, no PNCP, que lá tem um monte de dados de contratação. Veja se tem outra contratação desse tipo. Como que os órgãos estão fazendo essa contratação? Aproveita e já põe na sua resposta para o MP. Olha, eu fiz isso por causa disso, e também tem outras contratações assim, assim, assim. Pensa quando o cara recebe uma coisa dessa. Ele É, olha e fala, pô, verdade, né? outro olhar, com certeza. Outro olhar. Então, assim, a gente tem que ir além. A gente não pode dar só o que as pessoas estão pedindo. Claro que com as palavras corretas, medidas, né? Mas, enfim. Nada contra o Zeca Pagodinho, tá? Até gosto. Só não cabe na administração pública. Só cabe no pagode mesmo. Na hora Só que você tá lá no pagode, no no pagode, churrasco. aí é maravilhoso. Mas Maravilhoso. a Classe. administração, nada de deixa a vida me levar. É dado, resultado, planejamento, estrutura, olhar estratégico. A gente tem que buscar alta performance na administração. Sim. Então, gente, acho que a gente se colocar nesse papel de responsabilidade aí, de controle,
né? Então, eu tenho controle sobre as coisas que eu estou fazendo, eu tenho que dar transparência, eu tenho que buscar a integridade desses atos, eu tenho que buscar a governança, eu tenho que buscar cumprir a lei, eu tenho que entender os resultados que eu preciso dar, eu tenho que entender os números que eu tenho de informação para dar esses resultados. Isso não tem mais para onde fugir. E não adianta dizer, ai, que é o jurídico que tem que falar isso, ou que é a outra área. Todas as áreas pelas quais os atos passam, todo mundo tem a obrigação de olhar ali para aquele ato e fazer uma forma de controle, alguma forma de controle, né? E o governo federal vem buscando isso, né? Inclusive na legislação. A 14133, que é a nova lei de licitações e contratos, ela traz, inclusive, a governança como princípio, né? Ela eleva a Sim, governança ali como um princípio. Então, assim, planejamento também. Então, o governo já vem olhando para isso, né? O governo federal já vem olhando para isso. É muito importante que a gente também esteja atento. outra coisa que está como princípio lá, né, Mari, é a eficiência e a efetividade e a eficácia. Essas palavras estão alçadas a princípios lá. Então não quer mais dizer que a gente não vai olhar mais para isso, né? E, gente, vale dizer aqui, já que a gente falou de compras públicas e tal, não podemos mais pensar em só comprar o que é mais barato, né? Com todos esses princípios lá na lei de licitações, obviamente o legislador quis que a gente começasse a falar de eficiência ao invés de falar de menor preço. O que vai me trazer mais rápido para o objetivo que eu quero, ou o que vai me durar mais tempo, com um valor ainda que maior no começo, mas que vai me durar mais tempo, né, no tempo. Então, essa análise não tem mais como escapar, né? Tá na lei. E a gente vai acabar com essa cultura de comprar o mais barato, né? É fazer a melhor compra de qualidade, o melhor custo-benefício para a administração. E para isso eu preciso explicar, né? Com certeza. Campos está colocando aqui que o mundo mudou, né? A gente tem falado isso aqui no canal bastante, viu, Campos? Que o mundo mudou. Já falamos muito sobre IA nos nossos Reels. Tá tudo aí, gente. Se vocês quiserem A depois dar gente, uma passada a gente tem uma aula de O Mundo Mudou. Gente, no Ah, GPSM, né, no curso Transforma Gestores Públicos, Transforma Gestão Pública, a gente tem uma aula de O Mundo Mudou. E como nós, administração pública, estamos inseridos nesse novo mundo, né? Então, a gente até fala que não dá para ter a síndrome do avestruz, né? Que o não, administrador às vezes tem, enfia a cabeça na terra e finge que não está acontecendo nada. O é. mundo mudou, nossa vida mudou, a IA está aí, né? E claro que a gente vai ter que aprender a trabalhar com essas ferramentas, isso não tem volta. É igual você falar hoje que não tem, eu não uso WhatsApp. Não existe isso. Você marcar uma consulta médica para você ir no cabeleireiro, você marca pelo WhatsApp. Então, assim, não tem como a gente ignorar e fingir que isso não está acontecendo. Não tem. E aí, gente, para isso a gente tem que correr para se capacitar, hein, galera? Eu acho que é assim, é cada um na sua área. A gente já falou aqui muitas vezes, né, Mari, das coisas que tem gratuitas, né? A gente tem o nosso curso aqui, gente, mas a gente promove um trabalho aí de valor para vocês. É, Olha, tem muita coisa gratuita para vocês buscarem. é. Inclusive, tem cursos gratuitos na ENAP, que é a Escola Nacional de Administração Pública, que vocês conseguem encontrar no site www.escolavirtual.gov.br, escola Não virtual. é EVG? É, Como é que põe escola virtual, ENAP, e vocês vão encontrar o site. vocês vão achar? Lá tem muito treinamento específico de tudo que vocês quiserem. Tem treinamento, inclusive, de gestão, né? De planejamento. Tem treinamentos que são dados, gente, ministrados pelos órgãos de controle. E são muito interessantes, viu, gente? De muito valor, são treinamentos muito bons, muito bem feitos. Sérios, né? Sérios. Os próprios tribunais disponibilizam podcast, YouTube, né? Hoje em dia a informação está muito mais acessível. Sim. E isso tudo é material gratuito, né, para vocês. É,
Claro que precisa ter o comprometimento, porque lá eles só dão um certificado e só deixam você fazer um novo curso se você for até o fim, se você fizer direitinho. Temos também a FGV, que tem alguns cursos online na área do direito mais público aí, gratuitos. Temos cartilhas e manuais dos tribunais de contas, do Ministério Público. Então, assim, o que não dá, gente, é para lidar com os órgãos de controle como antigamente, Uhum. né? Como era antigamente, que ninguém estava tão focado ainda no resultado e na eficiência, e não dá para ficar ouvindo essas coisas de advogado que parou no tempo, que é não responde para MP, não responde direito, responde pouco. Não. Você tem uma responsabilidade como gestor, se coloca, vai lá, explica, justifica, porque cada um no seu papel e ele tem que entender como você do lado de cá, com que ferramenta você está lidando, o que você tem, que ferramenta você tem para lidar com aquele problema, né? Então, assim, não adianta ficar se lamentando aí também. A gente precisa protagonizar nessa situação. E a gente tem que se preparar, tem que ir preparado. E quando você assume uma Ah, função bom. pública, um cargo público, você também tem que se preparar e continuar se preparando o tempo todo. Uma coisa que a gente sempre fala aqui também é: o que te trouxe até aqui, te trouxe Boa. até aqui. Não vai te levar para o próximo nível. Então, gente, capacitação é um estilo de vida. É. Não é um luxo, não é eu gosto de estudar. Não, não é Não. isso. Tem que ser um estilo de vida, é que nem ir para academia, obrigatório. Ai, Tem, adorei isso, a comparação. é, tem que ir. É. Não, isso é só para quem quer ser fitness, só para quem quer ser magra, só para quem isso, quem é tal rata de academia. Não é isso. Academia é saúde. Você quer envelhecer bem, você quer ter saúde, você quer conseguir andar, né, ter autonomia física, você tem que ir para academia agora. Com 30, 20, 40 anos, não é quando você tiver 70. É Ou já seja, o gestor público que não se capacitar, que não se né, prepara, ele está no risco. está Ele está no muito risco, alto. porque as Risco coisas alto. mudaram. Risco alto. É o risco altíssimo. Todo mundo já tem risco na administração pública. Aí o risco O risco agora é muito alto. Se a gente for pensar no risco 1, 2, 3, o seu é o 3. Máximo, tá no mapa de calor no nível vermelho lá, ó, chamando é, a atenção, assim. Então, mas só não. ainda dá tempo, tem que se capacitar. É. Então, só não faz quem não tá enxergando. E as coisas estão aí, batendo na nossa porta, gente. Então, a gente tem que ficar esperto, né? Rato de academia, ó. O Campos tá falando que ia ser um rato sexagenário. Vai lá, Campos. Eu também tô lá querendo ir pra academia. Não, eu vou. É. Então, essa comparação foi bem boa, né? A gente precisa postar no Instagram essas frases, né, gente? Que a gente bate, 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 martela. Fala sem querer, né? Vem assim. Vem. Não pode deixar de se capacitar, porque não é brincadeira, os riscos Tá. são altos, você pode responder por improbidade, você pode responder por. Pode não ter nada de errado, mas vai responder, gente. E olha o Vai que ter eu contra. falou, dá uma dor de cabeça lascada. É, eu sei, ele sabe, né? Quem já Muita passou verdade. por alguma coisa, sabe, tem que comprar advogado, tem que comprar, tem que contratar advogado, entendeu? Caro. Tem custo, é caro, tem dor de cabeça, Mais caro que curso de capacitação, viu, gente? Vou falar. muito mais caro, exatamente, do que você se capacitar e entender como o mundo é hoje da administração, gente. Não adianta eu querer lidar como eu acho que é. Eu É. preciso entender como é de verdade. E aí, né, Mari, a gente pode dizer realmente, aí fazer o jabá aqui do nosso treinamento, gente. O nosso curso Transforma a Gestão Pública, Segurança Jurídica e Alta Performance. Ele foi criado com um método que depois de anos a gente dando treinamento para servidores públicos, né, sei lá, mais de quantos 1.500, sei lá, quantos mil servidores a gente já treinou, a gente entendeu que o problema não está em estudar o direito. Ah, vou aprender sobre licitação. Ah, vou aprender sobre a área da saúde, uma coisa específica. Porque isso as pessoas vão atrás quando elas precisam, né? E isso é muito importante, a parte técnica, né? Mas a gente tem uma outra parte que ela tá mais escondida e que você não presta atenção, que é o fundamento da sua técnica. Porque você
É o quê? A base. Base de tudo. É a base, porque você entrou num lugar que o regime jurídico é diferente de tudo que você vive lá fora, né? Para mim, Michele, funciona de um jeito a lei, né? Para uma empresa privada funciona de um jeito, para a administração pública funciona de outro. E essa base que a gente percebe que as pessoas não têm até o final da vida pública, né? Até o final. Então, assim, não fique despreparado. Se prepare para a função que você tem. É onde você pretende ficar por muitos anos. Que se não até se aposentar, pelo menos você vai ficar aí por muitos anos. E se você é um gestor político, no mínimo 4. Então, assim, existe risco, é uma função de risco, faz parte do jogo, só que você tem que saber jogar. Entenda Tem que entender as regras do jogo. Entenda o tabuleiro primeiro, saiba onde você está e depois entenda também as regras do jogo. Com isso, você minimiza o seu risco, atua com segurança e consegue ter uma alta performance na sua vida profissional, que é o que todo mundo quer, né? Eu sempre também falo isso. Ninguém sai de casa falando, ai, hoje eu vou sair de casa para fazer um péssimo trabalho. Ai, hoje eu saí de casa para ser horrível. Ninguém sai de casa assim. A gente sai motivado, a gente quer trabalhar bem, a gente quer. E o servidor público, eu acho que posso dizer que 90% a gente tem a benesse, o benefício de você poder fazer melhor a vida do outro. A Sim. gente está num lugar que a gente está lá que é para melhorar a vida do outro. E quando a gente consegue fazer isso, gente, E não é um outro, né, Mari? É para uma sociedade. são muitos outros. Quando a gente consegue fazer isso, eu acho que assim, poucos prazeres na vida são tão bons quanto você saber que você pôde ajudar alguém. De É, nada, sem. Ai, desculpa, gente. Sem um interesse maior, sem nada, porque é pelo seu trabalho, porque você está ali para fazer aquilo. E quando a pessoa te agradece, quando você faz o bem para outra pessoa, isso, para mim, é um dos propósitos maiores que a gente está fazendo aqui, né? Que a gente está na Terra para isso. E o servidor público tem essa vantagem. A gente ganha para fazer isso, a gente já trabalha para isso. Então, é muito gratificante quando a gente consegue fazer isso. Então, se prepare, saiba jogar, conheça o é. jogo, saiba as regras, se capacite, isso é muito importante. Sabe que a gente costuma dizer, gente, que muitos dos gestores públicos, né, que estão aí, que a gente vê nos treinamentos que a gente dá, parece que eles estão com uma venda. Ou a imagem que a gente gosta de pôr nos treinamentos, né? Pensa numa corda bamba e um equilibrista em cima dela. É certo. Esse equilibrista tá ali andando em cima da corda bamba, olhando para frente. Ou olhando, a gente põe uma imagem, né, Mari? A gente gosta de pôr uma imagem de uma mulher num salto alto, andando com um tablet na mão, se equilibrando numa corda. Essa pessoa, ela tá olhando ou para frente ou para o seu tablet e ela não tá vendo tudo que tem embaixo. Se ela cair, ela não sabe o que tem ali embaixo. Então, o gestor público que não entende o ambiente, que as regras do jogo, e exatamente isso que a gente falou, como lidar com princípios, como lidar com a lei, como lidar com os órgãos de controle, o que eles esperam de mim, o que eu tenho que entregar para eles e como eu tenho que agir. Quem não entende as regras do jogo, vai para qualquer lugar, faz qualquer coisa de qualquer jeito, porque não sabe nem que está correndo risco. Exato. É exatamente Alice no País das Maravilhas. Quando a Alice pergunta pro coelho ou pro gato? Gato. O gato. O gato. É. Para onde eu vou? Que caminho eu sigo? E Né? ele pergunta, para onde você quer ir? Depende para qual caminho eu pego. Depende para onde você quer ir. O gestor público é isso. Ele está andando, fazendo, atuando, praticando um monte de ato sem saber como ele deve se comportar e sem entender os fundamentos básicos da onde ele está. E a Alice fala: Ah, eu não sei para onde eu tô indo. E aí o gato responde: Então qualquer caminho serve. Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Falta É, de planejamento. é. Entende? Então, O tribunal, os órgãos de controle não estão mais tolerando esse tipo de resposta. não. Eu não sei para onde eu vou, qualquer caminho serve, eu faço qualquer coisa. Não tem mais tolerância para esse tipo de resposta. Isso é improbidade administrativa, isso é desperdício de dinheiro público. Então, cuidado com isso.
Quer ver uma coisa, Mari, que eu ouvi muito nesse começo de novas gestões de prefeituras? Hum. Atuais prefeitos falando assim: isso é da gestão passada. Ah, minha nossa. Então, eu não vou pagar o fulano porque é da gestão passada. É, Ou eu não vou dar continuidade nesse contrato. Quantas vezes a gente já viu o prefeito entrar e desfazer contrato? Era a medida mais adequada? é. Ou não era, né? Não adianta eu dizer, gente, que é do outro, que é da gestão passada. Existe uma coisa na administração que se chama princípio da impessoalidade. E o princípio da impessoalidade, uma das vertentes dele é exatamente a população e a sociedade, os órgãos de controle, não falam com a Mariana, eles falam com o município, com a entidade tal. Ninguém fala com a Mariana, com o campus, com a fulano e o ciclano, que estão lá gestores públicos. As pessoas falam com o município de tal cidade, com o estado de tal lugar. E essa administração é contínua, ela não tem O interrupção. serviço é Ela é a contínuo. mesma, independente de quem estiver lá prestando serviço. Então, olha que tristeza a gente ver prefeitos que entram com uma equipe ajudando eles ali e o cara falando uma coisa dessa. A hora que ele resolver falar isso pro MP ou pro Tribunal de Contas, o tribunal vai falar: amigo querido, essa é a regra do jogo. Totalmente. Puxa, mas eu entrei sem saber a regra do jogo? É. Uai, que pena! Que pena que você entrou sem saber a regra do jogo. Azar o seu, não entrasse. Azar o seu. Então, olha onde você pode chegar sem entender a regra do jogo. É isso, Não é? com certeza. Gente, então não dá. Por Que isso, mais? sigam o nosso canal, assistam os Reels, a gente fala muito sobre isso, a gente traz muita boa prática, porque a gente realmente acredita que disseminando boas práticas a gente pode transformar a nossa sociedade, transformar a gestão pública e ter um país, uma cidade muito melhor para a gente morar, né, gente? E dá conforto e segurança, né? Para vocês, segurança jurídica. Valeu, Campos. Obrigada, Vitor Campos. Adorei conversar com você por aqui. Também. Quanto tempo, né? É, A gente traz, você vai ter segurança jurídica, conforto, não vai ficar dependente tanto assim, né, do jurídico ou de outros órgãos, você vai ter uma noção de onde você está pisando. Então, você precisa buscar se capacitar, tá? Então, vamos resumir o que a gente falou do MP? vamos. Então, vamos lá. Quando você recebe uma notificação do Ministério Público, o que você precisa se atentar? Número um, você precisa responder e responder direito, né? Com uma linguagem simples e adequada, mas explicando o que você faz, por que você tomou aquela decisão, né? Quais eram as alternativas que você tinha, quais eram os dados que fundamentaram aquela decisão e qual é o plano que você tem para o futuro para aquele problema, para aquela situação. Número dois, nunca deixe de responder. Nunca responda com meias palavras e nunca responda só ao que ele perguntou. Se você começa a perceber que aquilo pode dar um problema, responda de uma forma integral. Se coloque à disposição para uma reunião, para você ser ouvido e poder explicar. E se prepare para isso. Leve tudo embaixo do braço, todos os seus dados, todo o seu planejamento. Leve os seus técnicos. Mostrar para o Ministério Público que você tem uma equipe de pessoas concursadas, profissionais, técnicas, que sabem o que estão falando, isso melhora a sua imagem, a sua reputação ali, num grau que a pessoa vê, ai, tem gente que sabe o que está fazendo ali. Exato, isso é muito importante. Sempre estar cercado do corpo técnico. Não é? Para ver Uhum. que não é uma questão política só. Então, se responsabilize e protagonize e vá à frente e vá adiante e explique a sua versão, tá bom? Numa linguagem simples, sempre colocando ali o interesse público em primeiro lugar, né? Que é o seu papel, e demonstra que seus atos levaram à prática de alguma ação visando o interesse público. Então, nunca deixe de falar, gente, nunca deixe de falar. Você está deixando de se defender numa coisa que amanhã pode virar uma ação judicial. Lembra que a transparência é muito importante. Eficiência, transparência e integridade, nunca esqueça aí dessa tríade, né? Exato. Acho que é isso, né? É isso, Vamos com gente. o nosso tempo, mas foi muito legal. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e que seja valioso para vocês.
Com certeza. Obrigada, Campos, pela participação. Recebemos o parabéns. Muito legal o projeto. Se precisar, estamos por aqui. Adorei. Olha lá, quem sabe a gente um dia faz uma live juntos É, para falar de algum tema aí interessante, hein? compartilha aí, ó, a live vai ficar gravada. E pessoal, quem puder, gostou da live, compartilha, manda para quem você acha que vai ser interessante ouvir isso, que precisa saber disso. Isso É, mesmo, gente. isso ajuda muito a gente a crescer aqui, tá? Com certeza, segue a gente no canal e vai no link da bio para ver esse nosso treinamento, como que é, ver se faz sentido para você em algum momento aí, porque tá É, muito legal e a gente conta tá mesmo. exatamente as regras desse jogo, né? As regras do jogo da Tá. administração pública. Tá bom? Gente, boa semana para todos. Fiquem com Deus. Beijão. Até a Beijo próxima. e até terça que vem. Tchau, tchau.